Sabe aquela situação que, olha, irrita muita gente? A gente passa um tempão lavando o cabelo com todo o cuidado e aí poucas horas depois os fios já estão com aquele aspecto pesado, oleoso. Pois é, vamos mergulhar fundo nisso para entender por que isso acontece. Essa sensação de que todo o esforço não adiantou nada é muito frustrante. É uma experiência que quase todo mundo já viveu, né? Mas e se a chave para resolver isso for, na verdade, um ajuste no diagnóstico do problema? Pense comigo, e se a questão principal não for sujeira, mas sim um desequilíbrio? Essa virada de chave, essa mudança de perspectiva, é o primeiro grande passo. Porque na maioria das vezes, o cabelo não está sujo, ele está, na verdade, desregulado. Para a gente entender esse desequilíbrio, a gente precisa ir direto na fonte do problema. E tudo, absolutamente tudo, começa no couro cabeludo. Pense nele como uma verdadeira fábrica de sebo. E olha, o sebo em si não é o vilão da história. Muito pelo contrário, ele é um óleo super natural que o nosso corpo produz e tem uma função nobre. Ele lubrifica, protege os fios, cria até uma barreira contra bactérias. O problema nunca é a existência dele, mas sim quando a produção sai do controle. Tá, mas então o que faz essa produção toda sair do controle? Esse desequilíbrio todo se apoia basicamente em 3 pilares bem críticos. E é isso que a gente vai ver agora. O primeiro pilar, claro, é a produção excessiva. E aí entram vários fatores. A genética, que é tipo o manual de instruções das nossas glândulas. Os hormônios, tipo o cortisol do estresse, eles funcionam como aceleradores. E até a alimentação, com muito ultraprocessado, e o clima quente e úmido ajudam a colocar mais lenha nessa fogueira. O segundo pilar é o acúmulo de resíduos. Pensa só, aquele óleo todo se mistura com suor, com poluição, com restinhos de produtos que a gente usa. Se a lavagem não for bem feita, essa mistura vira um tipo de biofilme pesado, que não sai completamente. E é por isso que o cabelo já fica opaco logo depois de seco. E aqui a gente chega no terceiro pilar, que é o grande erro estratégico. A reação quase que instintiva ao sentir o cabelo oleoso é o quê? Esfregar com toda a força, usando aquele shampoo mais potente que tiver no banheiro para arrancar a oleosidade. E é exatamente essa reação que cria um ciclo vicioso como a gente vê aqui. A lavagem agressiva tira toda a proteção natural do couro cabeludo. O que acontece? Ele se sente atacado, desprotegido e aí superproduz óleo para compensar. O resultado final? O cabelo fica oleoso de novo e cada vez mais rápido. Esse fenômeno tem nome e é bem conhecido. É o efeito rebote. É, na verdade, um mecanismo de defesa do nosso corpo. Quando a gente remove essa proteção natural de forma muito brusca, o corpo entende isso como uma agressão e manda um sinal de emergência para as glândulas, tipo, produzam mais óleo, e rápido. Mas olha, não é só a lavagem, existem outros vilões silenciosos nessa história. São pequenos hábitos do dia a dia que muitas vezes, sem que a gente nem perceba, acabam conspirando contra a leveza do cabelo. Quer ver? Água muito quente, por exemplo, estimula as glândulas sebáceas. Ficar passando a mão no cabelo toda hora transfere sujeira e oleosidade. Usar muito boné ou touca cria um ambiente quentinho e úmido, perfeito para a oleosidade. E um clássico, aplicar condicionador direto na raiz. Isso bloqueia os poros e pesa demais. Ok. Acho que o problema já ficou bem claro, né? Então vamos para a parte boa, a solução. E o segredo para ter um cabelo limpo por mais tempo não é usar a força, mas sim a estratégia. E esse plano de ação para restaurar o equilíbrio é bem direto, baseado em 5 passos. Escolher o shampoo certo, dominar a técnica de lavagem, controlar a temperatura da água, aplicar o condicionador do jeito certo e o mais importante, ter paciência e consistência. Sobre o shampoo, o ponto crucial é este. O shampoo de limpeza profunda, o anti-resíduos, deve ser usado de vez em quando como um reset. Para o dia a dia, o ideal mesmo são as fórmulas equilibradas, que limpam de forma gentil, sem agredir e sem causar aquele efeito rebote. O objetivo é sempre manter o equilíbrio, não declarar guerra. A técnica de lavagem também é fundamental. O shampoo vai apenas no couro cabeludo, ok? E a massagem tem que ser suave, com as pontas dos dedos, nunca com as unhas. A espuma que vai escorrer pelo comprimento do cabelo já é mais do que suficiente para limpar o resto dos fios. E para o condicionador e máscaras, tem uma dica de ouro, facílima de lembrar, a regra dos 2 dedos. É só aplicar o produto mantendo uma distância de pelo menos 2 dedos da raiz. Simples assim. Isso evita que os fios fiquem pesados e que os poros sejam bloqueados. E, gente, é muito importante lembrar que isso não muda da noite para o dia. O couro cabeludo precisa de um tempo para se reeducar, para entender que não precisa mais daquela superprodução de óleo.
Pode ser que nas primeiras semanas pareça um pouco estranho, mas a consistência vai levar à estabilização. É um processo. No fim das contas, a grande mudança de mentalidade é encarar o seguinte: o couro cabeludo precisa ser tratado com o mesmo cuidado que a gente dedica à pele do rosto, porque um cabelo saudável e limpo por mais tempo nasce de um couro cabeludo equilibrado e não de um que vive sendo agredido. Com tudo isso que a gente viu, fica a reflexão. Qual vai ser o primeiro passo em direção a esse equilíbrio? Às vezes uma pequena mudança de hábito, uma coisinha só, já é o começo de um ciclo totalmente novo e muito mais saudável para o cabelo.